Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E hoje é um dos dias mais importantes da história atual e a história no geral do Vasco da Gama. Hoje dois momentos no dia vão ser muito importantes para o nosso time. Tanto às 9 horas da noite no jogo contra o Atlético Goianiense, tanto às 3 horas da tarde na manifestação pela briga da história nas eleições, esse processo eleitoral que está acontecendo no Vasco. Então o Vasco depende de você, torcedor, tanto para torcer para o Vasco às 9 horas da noite, quanto para, se você é a favor de Levenciano, se você concorda com o projeto dele, está lá às 3 horas manifestando, e a gente vai falar sobre tudo, falar sobre respeito também a todas as pessoas, falar sobre a manifestação, falar sobre as novidades do Vasco da Gama e falar também desse jogo às 9 horas da noite, que é importantíssimo, um jogo que vai levar o Vasco, é o divisor de águas. Ou o Vasco vai permanecer na primeira divisão e vai lutar, vai chegar, ou vai continuar na mesmice. Vamos ver o que vai acontecer, e se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie cheguem até você. E também vou pedir para você deixar o seu like. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o jogo que o Vasco vai ter hoje às 9 horas da noite, um jogo importantíssimo, um jogo que inclusive vale a saída da zona de rebaixamento, e eu estou muito confiante para esse jogo. Ontem o Bahia e o Fortaleza perderam os seus jogos, ou seja, se o Vasco ganhar, o Vasco sai da zona, o Vasco passa o Bahia, o Vasco passa o Fortaleza e vai para 15º colocado do Campeonato Brasileiro, saindo de vez dessa zona da confusão e pensando um pouco mais para cima da tabela, porque o torcedor não aguenta mais isso que o Vasco vem passando há mais de 6 meses aí, desde a metade do ano, o Vasco vem passando por esse perrengue de zona de rebaixamento. Então que hoje seja o último dia do Vasco nessa zona da confusão, pelo menos nessa temporada, que a gente possa respirar aí ares melhores, né? E o Vasco, sem dúvidas nenhuma, vai com muitas diferenças para esse jogo de hoje. Já falei para vocês, o Vasco chegou ontem à noite em Goiânia, vai fazer provavelmente aí um treino aí bem leve de regeneração hoje ou amanhã, pela parte da manhã pós-jogo, mas amanhã ele permanece em Goiânia, após o jogo contra o Atlético Goianiense, fica na cidade de Goiás, descansando, e só volta para o Rio de Janeiro amanhã, na parte da tarde. Então hoje eles vão ficar mais tranquilos, não sei se vai ter treino, mas devem ficar mais tranquilos, só uma conversa mesmo, para preparar os jogadores para o jogo de hoje à noite. Um jogo importantíssimo para o Vasco com várias mudanças, como eu falei para vocês. Volta de Iago Pikachu, volta de Thales Magno, volta de Henrique, volta de Ricardo Graça. Um Vasco totalmente diferente, que vai em busca da vitória. O Wanderlei quer ir em busca da vitória, vai pegar um Atlético Goianiense com pouca confiança e vai pegar um Atlético Goianiense para ganhar. O jogo, volta a repetir, com muita importância, e eu estou muito confiante, sem dúvida nenhuma. Você que está me assistindo também está com muita confiança para esse jogo de hoje do Vasco, esperando que o Vasco possa ganhar, esperando que o Vasco possa sair com essa vitória. E sem dúvida nenhuma, se sair com a vitória, domingo pega o Botafogo em São Januário, com grande possibilidade de fazer a sua segunda vitória consecutiva. Então vamos torcer, vamos apoiar o time, esquecer um pouco esse momento político que o Vasco vive, pelo menos às 9 horas da noite, e focar só dentro de campo. Depois a gente volta a lembrar do lado de fora das 4 linhas do Vasco da Gama. E falando do lado de fora das 4 linhas, vamos falar agora sobre a política do Vasco, porque se é um momento importante dentro de campo contra o Atlético Goianiense, também é um momento importantíssimo fora de campo, na manifestação que está rolando e vai rolar hoje, e já já eu vou falar tudo para vocês. Mas antes, eu quero dar uma notícia muito importante. Vocês ouviram falar aí que nos últimos dias, Jorge Salgado, que já se autoproclama o novo presidente do Vasco, contratou um CEO
para a empresa, né? Uma pessoa responsável ali por um cargo, por uma área dentro do Vasco da Gama. Esse CEO seria o Luís Melo. Ele vai assumir o Vasco aí ao longo dessa temporada de 2021. Porém, uma notícia muito importante e que demonstra claramente que essa gestão de Salgado e a gestão de Campelo é praticamente a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Porque Luís Melo já foi cotado para fechar com o Vasco, já foi cotado para ser responsável por uma área dentro do Vasco no início do ano passado, onde Alexandre Campelo ainda era o presidente do Vasco da Gama. E ele negou esse convite, ele já estava praticamente com tudo fechado, chegou a acertar as bases salariais, visitou os departamentos do Vasco, porém desistiu aí dessa negociação, desistiu aí de fechar com o Vasco da Gama, pois Adriano Mendes, uma das pessoas aí forte dentro do Vasco, forte da gestão de Campelo, no início do ano passado também desistiu, parou de estar na gestão do próprio para fechar com Jorge Salgado. Então, por conta disso, aí Luís Melo não quis mais fechar com Alexandre Campelo, decidiu segurar e agora está novamente, mas com Jorge Salgado, o que demonstra que claramente a gestão continua a mesma. Tantas pessoas aí esperam uma nova gestão com Jorge Salgado, mas infelizmente, querendo ou não, isso dificilmente vai acontecer. E eu vou falar sobre isso já já, vou dar minha opinião com relação a isso. Inclusive eu vou dar até mesmo agora, que eu vou falar da manifestação, então aproveitar para falar sobre Jorge Salgado. Muitas pessoas falam sobre a minha opinião, né? Eu autoproclamo aqui, autodeclaro desde o início e volto a dizer, a gente vive numa democracia, principalmente dentro do Vasco, onde eu escolho o meu candidato, você escolhe o seu candidato, mas independente disso, todo mundo é Vasco da Gama. E na minha opinião, eu já deixei bem claro há muito tempo que a melhor pessoa para comandar o Vasco da Gama nesse momento é Levenciano. E eu ainda falo que é a melhor pessoa porque as eleições do Vasco, na minha opinião, ainda não acabaram. Tudo que rolou foi ilegítimo, tudo que rolou foi uma vergonha. Então, pra mim, a gente tinha que apagar aquilo tudo e viver uma nova história, até mesmo das eleições do Vasco da Gama. E eu vejo muita gente aí xingando o Salgado, vejo muita gente xingando essa gestão do Campelo. É compreensível, porém eu não concordo. Vocês sabem que eu não gosto dessas partes de xingamento, não gosto de xingamento ainda mais direcionado a uma pessoa. Isso pra mim não rola, não vai do meu caráter, não vai da minha índole. Então eu gostaria de falar de Jorge Salgado. Muitas pessoas xingam o Jorge Salgado e é compreensível. E até mesmo eu, se você perguntar se você acha Jorge Salgado um mau gestor, eu vou falar, até mesmo loucura para algumas pessoas que gostam do meu conteúdo, eu gosto do Jorge Salgado. Se você perguntar se ele pode melhorar um pouco o Vasco da Gama, eu acho que ele pode sim melhorar o Vasco, até porque ele é um grande conhecedor dessa área aí de empreendedorismo, dessa área de finanças, ele conhece. Porém é o seguinte, rapaziada, o problema não é se ele é bom pro Vasco da Gama atualmente, o problema é da maneira que ele entrou no Vasco da Gama. Se ele entra no Vasco de uma forma legítima, eu sou o primeiro a chegar aqui e concordar, abaixar a cabeça e respeitar ele dentro do Vasco. O problema é da forma que ele entrou no Vasco. Independente se ele é bom, independente se ele é ruim, ele não é para estar no lugar que está. Ele não é para estar no lugar da cadeira de presidente do Vasco da Gama. Porém, se tiver novas eleições, caso tenha, ou se realmente for legitimada aquilo que foi uma vergonha lá atrás, que eu não vou concordar, mas aí sim eu vou respeitar ele como presidente. Porém, da maneira que aconteceu, da maneira que foi implementado esse golpe dentro do Vasco, de maneira nítida, foi um golpe no Vasco da Gama, eu vou respeitar porque eu respeito qualquer pessoa, mas eu não vou concordar com o que ele está fazendo no Vasco, pois ele não era para estar na cadeira que ele está sentado. Essa é a minha questão. Muitas pessoas me criticam por causa disso. Eu respeito o Jorge Salgado, ele poderia sim fazer coisas boas pelo Vasco. Mesmo muito parecido com o Alexandre Campelo, acredito que ele tem mais competência que Alexandre Campelo. Porém, da maneira que ele errou, independente se ele é bom ou ruim, ele não é para estar sentado na cadeira de presidência do Vasco por tudo que rolou e da maneira que ele chegou aonde ele está. Conseguiram compreender a minha questão? Conseguiram compreender o porquê todo esse tempo eu fui tão xingado por vocês? Essa é a minha questão, independente do erro, independente da pessoa, eu vou respeitar. Só não vou concordar com as atitudes dele e são essas atitudes que eu não concordo. Ele está tomando um lugar que até o momento não é dele.
Mas vamos falar, depois desse desabafo, sobre a manifestação que vai rolar hoje às 3 horas da tarde. Eu não vou poder ir na manifestação porque eu estou saindo do Rio de Janeiro hoje, estou indo ao compromisso. Senão, sem dúvidas nenhuma, estaria lá demonstrando meu apoio, estando junto com vocês, apesar de vivermos num momento muito complicado de Covid-19, então até mesmo dando uma informação. Se você vai a essa manifestação, use máscara, álcool em gel, luva, se protejam, rapaziada. Pelo amor de Deus, é uma doença muito séria, mas é importante sim vocês irem a essa manifestação e manifestar pelo Vasco da Gama. Uma manifestação que vai rolar às 3 horas da tarde, muito importante para o torcedor que quer Levenciano como presidente, que não concorda com tudo que aconteceu por Vasco, quer manifestar, quer ir dar o seu apoio. Vá sim, dou todo o apoio, concordo plenamente com a sua ideia. Às 3 horas, os torcedores vascaínos, que eu tenho certeza que vão ficar marcados na história, vai ficar marcado na história esse dia, vão em direção ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro protestar aí com tudo que aconteceu. E teve a famosa live, né, do vascaíno do Cerrado, do nosso grande amigo Thiago, né, Thiago Fonte, em que Levenciano participou e ele ali na live falou sobre diversos assuntos, falou sobre política, falou sobre recorrer, falou que nada estava acabado e falou sobre tudo o que acontece no Vasco da Gama, falou até mesmo de diversos assuntos muito polêmicos e muito sérios que as pessoas usam o Vasco e a cada vez mais isso está claro para nós torcedores. E a cada vez que ele fala, a cada vez que ele mostra o conhecimento do Vasco da Gama, de tudo o que acontece, de tudo que precisa fazer para recuperar o nosso gigante da colina, a cada vez mais a gente não tem dúvida que é ele que tem que ser e é ele que teria que ser o presidente do Vasco da Gama. É uma pena, uma pessoa com o potencial que ele tem, uma pessoa com a capacidade que ele tem de gerir, uma pessoa com a capacidade que ele tem para reestruturar o Vasco, está passando por todo esse tumulto apenas por amor ao Vasco da Gama. Que ele parou tudo que tem que fazer, dinheiro ele tem, competência ele tem, mas ele parou tudo que ele tem que fazer por conta do Vasco da Gama. E me preocupa sim, e eu acredito que tanto seja a minha preocupação como a de muitas pessoas com relação a isso, pensar, poxa, o Vasco está passando por um momento tão conturbado, como passando por um momento assim, lutando contra rebaixamento, vocês querem protestar, vocês querem tirar um presidente do Vasco, que já está lá, o Jorge Salgado, vamos deixar do jeito que está. Rapaziada, é muito problemático isso, a gente deixar do jeito que está. Eu concordo totalmente com o pensamento de cada um de vocês com relação a isso. Preocupação se alguma coisa vai influenciar dentro do Vasco, essas manifestações, esses movimentos políticos. Porém, é triste falar, mas a gente tem que ver o que a gente vai preferir. Passar aí por uma semana, 2 semanas, quem sabe, de aperto na justiça, ou passar mais 3 anos com um Vasco ruim, um Vasco que não briga, um Vasco que permanece aí lutando contra rebaixamento, e aí vai dar nossa escolha. Então é importantíssimo que as pessoas lutem pelos seus direitos, o Vasco lute pelos seus direitos, o presidente Levenciano lute pelos seus direitos, e Jorge Salgado também, se tiver algum direito, que lute pelo dele, cada um se respeitando sempre e pensando sempre no Vasco da Gama. E volto a falar, volto a repetir, não tenho nada contra Jorge Salgado. Minha opinião, o meu lado político é que Levenciano seja presidente. Não discordo de Jorge Salgado, das ideias dele, prefiro as ideias de Levenciano. Porém, a maneira que Jorge Salgado chegou à presidência não é a certa. Então não tem como concordar com uma pessoa que está no lugar onde não deveria ser dela. Esse é o meu problema com Jorge Salgado. Nenhum problema pessoal, muito pelo contrário. Volto a repetir, respeito todo mundo, ainda mais quem é do Vasco da Gama, quem é Vasco, a gente sempre tem que respeitar. Porém é complicado ele estar nessa situação e a gente tentar concordar com tudo. Respeito, mas não concordo. E esse é o ponto, que tudo possa acontecer da melhor forma. Ontem foi encerrado o recesso judiciário, coisas novas podem acontecer sem dúvida nenhuma. Então hoje é dia de manifestação, hoje é dia de Vasco, um dia importantíssimo para a história do nosso gigante da colina. Se você curtiu o vídeo, eu vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e me ajudar aí para compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos. Um dia importantíssimo para a história do Vasco da Gama e ele depende de você. Torça pro Vasco vendo o jogo, torça pro Vasco se você é a favor de Levenciano, torça pro Vasco independente de tudo, porque aqui é Vasco da Gama. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.